Meus amados, para quantos estão sendo de bênção essas mensagens que estão sendo tratadas ao respeito da família? Amém. Eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu explico mais ou menos o porquê desta direção de parte de Deus ao estar ministrando mensagens direcionadas para a família, porque algo eu tenho estado orando ao Senhor desde o final do ano passado, ao respeito, dizendo ao Senhor, a nossa igreja está próxima a completar 8 anos. Eu disse algo para Deus: Senhor, será que como igreja estamos cumprindo o propósito? Será que como igreja estamos cumprindo os teus planos que tu tens traçado para esta igreja, para esta família? E aí eu dizia mais: Senhor, eu sinto que o ano 2025 foi um ano tão duro, tão pesado, parece que a igreja não andava e não retrocedia, mas porém também não conseguia ir mais para frente. E o Espírito Santo foi tão claro comigo que disse o seguinte: filho, os 7 anos de vacas magras se terminaram aqui. Aleluia! A partir desse ano começa um ano da colheita. E ainda o Senhor disse o seguinte: prepara as famílias da igreja, porque eu levarei famílias para lá. As famílias necessitam ser curadas, as famílias necessitam ser restauradas, para eu poder levar outras famílias que serão restauradas também dentro da minha casa. Então, amados, eu creio que estamos, vou baixar um pouquinho o volume. Estamos vivendo um ano tão precioso, onde podemos sentir a liberdade da adoração do Espírito Santo, desde que começamos o culto, o louvor e a ministração da palavra. Meus amados, há 2 domingos atrás comecei ao respeito com esta mensagem. Em primeiro lugar, salvando a minha família. Semana passada eu preguei ao respeito de deixando um legado de fé para os meus filhos. E sabe, a igreja, como essa palavra tem mexido tanto no meu coração, tem trabalhado tanto na minha vida e tem me constrangido também. E o tema da mensagem de hoje é quebrando as maldições geracionais. De que muitas vezes nós carregamos maldições, arrastamos maldições geracionais para dentro da nossa casa. Eu gostaria que você possa abrir a sua Bíblia em Salmos 112. Salmos 112. Versículo 2 diz o seguinte: a sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém. Eu vou ler novamente para você. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Levanta as suas mãos e repete comigo. O que eu vou receber essa noite é para mim. Amém. Amém. Isaías 65, 23. Isaías 65, 23 diz o seguinte: não trabalharão em vão, nem terão filhos para maldição, porque são a posteridade bendita do Senhor, que os seus descendentes estarão com eles. Amém? Amados, o teu trabalho não será em vão, e os teus filhos não são para maldição,
porque a tua posteridade é bendita do Senhor. Eu declaro, irmãos, que os nossos filhos são servos de Deus, e eles vão pregar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, Deus ama tanto a tua família, que Ele tem planos poderosos para a vida dos nossos filhos. O problema está, irmãos, em que muitos de nós temos quebrado os nossos filhos. Muitos de nós temos frustrado os nossos filhos. Ao invés de termos abençoado, nós temos ferido a vida deles. E eu quero te perguntar algo essa noite. Será que a tua vida está dando o testemunho de Cristo? A tua vida dá o testemunho de Cristo? Porque se queremos ter uma geração abençoada por Deus, nós necessitamos permitir que Cristo se forme em nós. Se queremos que os nossos filhos, netos, bisnetos e toda a geração que virá, se Cristo não veio antes, necessitamos permitir que o caráter de Cristo se forme em nossa vida. Sabe que há três tipos de heranças que os nossos filhos recebem de nós. Uma delas é a característica física. Nossos rasgos físicos nos parecemos, nossos filhos se parecem a nós. Essas características físicas eles herdam de nós. As características temperamentais também eles recebem e herdam de cada um de nós. Às vezes nós olhamos para uma criança e falamos, se parece ao pai, mas puxou o caráter forte da mãe. Então, os nossos filhos herdam os nossos temperamentos. Mas há algo fundamental. Quantos pais tem aqui? Quantos pais e mães? Fora das características físicas e temperamentais, há algo que nós deixamos de herança para eles, que são as características espirituais. E isto é o mais importante. Muitos de nós, irmãos, temos crescido em lares não cristãos, onde Deus apenas era um conceito ou um ritual de domingo. E nós que somos cientes da herança espiritual que vamos deixar aos nossos filhos, necessitamos entender que há uma responsabilidade muito grande. Porque é provável, irmãos, que teus filhos herdem a tua falta de compromisso com Deus, se você não tem esse compromisso. Porque há muitas pessoas que não têm compromisso com Deus. Não esperes que teu filho seja comprometido com Deus, se você não é comprometido com o Senhor. Mas se você coloca Deus ao alcance da tua família, é provável que teus filhos permaneçam constantemente nos caminhos do Senhor. Sabe o que chama algo? Em 1 de João, capítulo 1, há uma passagem muito importante. 1 de João, capítulo 1. Podem baixar um pouquinho o retorno, por favor, aqui? Primeira de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai
com seu Filho, Jesus Cristo. Amados, João não está falando aqui de um conto de fadas. João não está falando a experiência de outras pessoas. João está falando a sua própria experiência com Deus. Porque ele está dizendo aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que contemplamos, aquilo que tocamos através da palavra, isso anunciamos. Quando nós trazemos essa palavra para dentro da nossa casa, eu não posso dizer para os meus filhos, vai e conversa com o pastor, para que o pastor te explique um pouco quem é Deus. Ao contrário, é a minha responsabilidade poder falar para os meus filhos, não do testemunho do irmão, senão da minha própria experiência com Deus. Filho, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que toquei, aquilo que vivi, isso eu transmito para a tua vida. A minha experiência com Deus, o meu testemunho com Deus, a minha vida com Deus, eu quero transmitir para você, para que você leve isso para os teus filhos, e os teus filhos para os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, nas gerações seguintes. Aleluia. Mas a pergunta é o que nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Estamos tendo experiências vivas com Deus? Será que nós estamos ouvindo, vendo, tocando, vivendo? Ou será que apenas somos contadores de histórias? Porque provavelmente, igreja, muitos de nós somos apenas contadores de histórias, mas não de testemunhos. E nós devemos entender, irmãos, que fomos chamados para poder direcionar a vida da nossa família. Igreja, muitas vezes nós estamos deixando como herança aos nossos filhos uma vida indiferente com Deus. Estamos deixando de herança aos nossos filhos uma vida distante de Deus, uma vida sem compromisso. Eu quero pedir algo a todos vocês. E faça isso no amor do Senhor. Faça isso porque é algo que o Espírito tem colocado no meu coração. Que quando você volte para casa, hoje ou amanhã, mas que não passe nesta semana, você comece a analisar, irmãos, as coisas da tua vida e na tua família que ofendem a Deus. Quando voltes para casa, começa a analisar a tua vida e a tua família. Que coisas há em tua vida e em tua casa que estão ofendendo a Deus? Quais são as práticas que vocês estão tendo que não dão glória a Deus? E você necessita eliminar essas práticas para começar a praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amados, isto é algo muito simples de fazer, porém é necessário. Simples no sentido que simplesmente você parar e dizer: Senhor, ilumina minha mente e mostra para mim aquilo que eu estou fazendo, quais são as práticas erradas que eu estou tendo dentro da minha casa. Amados, hoje nós vemos cristãos que parecem cristãos espíritas. Sabe por quê? Porque falavam o seguinte: eu não pude estar no culto, mas o meu espírito estava lá. Eu não fui no culto, mas o meu espírito estava com vocês. Parecemos cristãos espíritas. Eu quero te dizer, igreja, que se teu corpo não vai até a presença de Deus, o teu espírito não recebe a sua glória. Se o teu corpo não vai até a presença do Senhor, o teu espírito não recebe nada. Se teus joelhos não se dobram diante do Senhor, o teu espírito não pode entrar em comunhão com Deus. Repito, se teus joelhos não se dobram diante da presença do Senhor,
o teu espírito não pode entrar em comunhão com o Senhor. Amém? E será que estamos dobrando os nossos joelhos? Te deixo outra pergunta: que impacto terá o teu casamento na vida dos teus filhos? Qual é o impacto que o teu casamento está tendo na vida dos teus filhos? Com minha esposa, temos tratado com muitas pessoas que estão quebradas, que vêm de lares cristãos que necessitam ser tratados, porque vêm feridos, porque vêm amargurados, porque vêm ressentidos, porque vêm com um coração rancoroso. Pessoas que vêm com raiz de amargura porque foram amaldiçoados pelos seus pais. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos? Quantos pais falam para o seu filho: tu és um inútil, você não presta, você é um porco, quando que você vai mudar? Eu não te suporto, você é um idiota. Nós temos ouvido falar, pais, essas palavras para os seus filhos. Uma mãe uma vez disse para nós que ela falou para o seu filho quando era adolescente: eu prefiro ver você sendo um traficante antes de você ser um homossexual. Era uma criança, não era nenhuma das duas coisas. Hoje esse filho com mais de 20 anos é um traficante, porque essa mãe liberou uma palavra de maldição sobre a vida do seu filho. E muitos de nós andamos amaldiçoando os nossos filhos com palavras que condenam a vida deles. Sabe? Quando você retorna para casa, peça perdão para os seus filhos. Se tu queres ter uma família restaurada, uma família curada, pede perdão para os teus filhos por todas aquelas palavras tolas que em alguma oportunidade você tem liberado para eles. Olha nos olhos dos teus filhos, faça contato visual e diga para eles: filho, eu te peço perdão, perdona-me, porque muitas vezes eu te amaldiçoei com palavras. Talvez você pode me dizer: pastor, eu não amaldiçoei os meus filhos, mas quando eu era criança, a minha mãe falou palavras duras e ríspidas para mim que marcaram a minha vida, e que quando eu lembro ainda me machuca, me dói, parece que eu tenho a lembrança. Libera perdão, libera perdão, rejeita essa palavra sobre a tua vida. Esposas, seria bom e necessário que quando voltes para casa você também peça perdão para o teu marido. Porque quantas vezes você diz para ele: eu não entendo como eu fui me casar contigo, eu não sei aonde eu fui arrumar esse homem que não vale para nada, não confio em ti, seu miserável. Talvez para você são palavras duras, pastor, como podes dizer isso? São palavras que muitas mulheres falam para os seus maridos. E maridos, peça perdão para a tua mulher, porque muitas vezes nós temos humilhado as nossas esposas com o nosso comportamento. Muitas vezes nós temos rejeitado elas com o nosso comportamento. Abençoa a tua mulher com palavras de poder e autoridade. Se você não tem cuidado com o legado que você vai deixar na tua família para a seguinte geração, teus filhos vão ter que começar de abaixo, tudo de novo. Toma cuidado com o legado que tu estás deixando para a tua família. Toma cuidado com o legado que você está deixando para os seus filhos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte:
e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amados, graças a Abraão, nós fomos abençoados. Irmãos, abençoa a vida dos teus filhos, mesmo que teu filho seja espoleta, mesmo que teu filho não fique quieto um minuto, abençoa o teu filho com palavra de bênção. Amém? Levanta a tua mão e fala comigo. Desde hoje, a minha boca será usada para a bênção da minha família. Amém. Amados, a bênção geracional é deixar aos nossos filhos o favor de Deus por causa da nossa obediência. E toda a tua família é abençoada por Deus por causa da tua obediência. Ontem, quando eu preparava essa mensagem, e o Espírito Santo ministrava isso no meu coração, que a minha família, os meus filhos são abençoados por causa da minha obediência. Sabe o que o Senhor me figurou imediatamente e me trouxe a lembrança? O dia que eu disse sim ao Senhor, quando Ele me falou que eu tinha que vir para o Brasil. E tivemos com minha esposa que renunciar a tudo. E quando eu falo tudo é porque tivemos que renunciar a tudo, deixá-lo tudo para vir para esta nação. Ontem o Espírito Santo falava para mim: essa obediência que vocês tiveram anos atrás, hoje os teus filhos estão colhendo. Eu dou graças a Deus. Os meus filhos mais velhos, o Enzo está bem casado, isso faz parte da bênção de Deus. Se casaram em pureza, faz parte da bênção de Deus, porque hoje é difícil um casal de namorados se casarem em pureza, se manterem puros. Tanto o Enzo quanto a Ana têm bons trabalhos, têm boas oportunidades de trabalhos. O Lucas, de igual forma, também da faculdade, no 4º ano da faculdade, com uma boa oportunidade de trabalho, ganhando bem. E ontem o Senhor falou para mim: começa a numerar os jovens da idade dos teus filhos, que têm o mesmo que teus filhos têm. E foi difícil achar. E o Senhor disse para mim: isso faz parte da bênção que tenho para eles, por causa da tua obediência. Diga, irmãos, muitos deixamos passar as coisas de uma forma tão superficial e não percebemos que tudo tem um peso espiritual muito grande sobre a nossa vida. Tem um peso de glória sobre a nossa vida. Nós vimos nesta passagem bíblica que há uma promessa de Deus na vida de Abraão, onde diz: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa, mas amados, essa promessa para Abraão é condicional. E preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, porque às vezes a gente somente se baseia nesse versículo, agarramos esse versículo, guardamos esse versículo e dizemos: eu tomo posse dessa bênção na minha vida. Mas há algo nesse contrato, algumas letras pequenas que tornam essa promessa condicional. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gente, eu não quero que você aceite tudo que eu falo. Você necessita ver tudo isso na luz da palavra, porque eu posso me equivocar, eu sou falho. Por isso que eu te dou as passagens bíblicas, para você ver elas.
palavra de Deus diz assim, Gênesis 18, 19: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Amém? Então, irmãos, vamos ir com calma nessa passagem. Diz o Senhor: eu o escolhi. A quem o Senhor escolheu? Abraão. Estamos falando de Abraão, para que ordene a seus filhos. Irmãos, preste atenção no que o Senhor está dizendo a Abraão: eu escolhi para que ordene os seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e é justo. Estamos entendendo, irmãos, que o Senhor está dizendo para Abraão: eu te escolhi para que você dê uma ordem na tua casa, para que você ordene os teus filhos e as famílias dos teus filhos, para que Abraão possa ordenar aos seus filhos. Abraão tem que ter a autoridade de Deus na sua vida, porque do contrário os filhos vão dizer: quem é meu pai para vir me falar esse tipo de coisas? E o Senhor termina dizendo: então, se você cumprir o que estou te mandando, então farei tudo o que prometi. Muitos de nós, os nossos filhos nos dizem: pai, hoje eu não quero ir na igreja, eu não estou afim, estou cansado. Ah, tá bom, filhinho, fica em casa, fica tranquilo. Pai, eu queria brincar com meu amiguinho, faz tempo que não vejo ele. Ah, tá bom, filho, vai, a igreja tu vai depois. Eu não quero fazer isso. Tá bom, não faz. Nós vamos, irmãos, deixando a desejar dentro da nossa casa. Muitos pais têm filhos que já excederam a idade de ser mantidos pelos próprios pais. Já tem 30, mais de 30. E os filhos ainda continuam sendo uma carga dentro de casa. Continuam sendo e criando ambientes pesados dentro de casa, criando turbulências, problemas no casamento, problemas de relacionamentos. Porque pais e mães estamos sendo permissivos com os nossos filhos, porque preferimos passar a mão na cabeça deles e falamos: ninguém me entende, é coração de mãe. E nós vamos pervertendo a vida dos nossos filhos, vamos pervertendo a nossa casa, somos permissivos com coisas erradas dentro de casa. Permitimos que esses filhos se deitem com os namorados, as namoradas em nossa casa. Permitimos que os nossos filhos se droguem em casa, bebam em casa, fumem em casa, assistam coisas que não devem assistir na televisão. Permitimos tudo isso por evitar problemas. E nós estamos sendo tolerantes ao pecado. E depois nos perguntamos: por que tantas provas que eu tenho que enfrentar? Se somos nós os que estamos abrindo portas para o pecado. Filhos que não querem trabalhar, que não querem sair, que não querem crescer, que querem viver nas costas dos pais. Isso é pecado se tu estás permitindo isso. Entenda que o Senhor está falando agora a cada um de nós. Igreja Rei dos Reis, ordena a teus filhos e as famílias dos teus filhos que guardem os caminhos do Senhor e obedeçam. Se você
planos de Deus na tua casa. Estão me entendendo, igreja? Amém, irmãos? Ah, pastor, essa palavra não é para mim. Reclama para Deus então, porque não é minha palavra, a palavra é do Senhor. E se nós queremos que a nossa família seja corrigida, restaurada, sarada e abençoada, necessitamos cumprir a palavra que o Senhor nos manda. Os que estão dormindo, digam amém. E eu estou vendo vários irmãos dormindo. Acordem, igreja. Amados, quando Davi aparece a Salomão, quando Davi morre e Deus aparece a Salomão, ele faz uma pergunta incrível: Salomão, o que tu queres que eu faça para ti? Salomão, o que tu queres? Pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Nós sabemos a história. Salomão pediu sabedoria. Eu comecei a investigar e a procurar na Bíblia o que Salomão fez para que Deus se aparecesse a ele e oferecesse tudo o que ele quisesse. Já se fez essa pergunta a você em algum momento? O que Salomão fez de especial para que Deus se apareça a ele e lhe pergunte e lhe ofereça tudo o que ele quiser? Sabe o que eu encontrei? Nada. Salomão não fez nada para que Deus apareça a ele e lhe ofereça tudo. O único que Salomão tinha feito é que ele era filho de Davi. Salomão apenas era filho do Davi, porque o Senhor tinha um amor especial pela vida do seu pai, Davi. Então, amados, depois que o povo de Israel foi um desastre, começaram a adorar ídolos. Se passaram 300 anos aproximadamente. Aí veio um rei, Senaqueribe, e eles começam a atacar Israel. E 2 de Reis, capítulo 19, 34, diz o seguinte: prestem atenção, Israel estava sendo atacado por Senaqueribe. 2 Reis 19:34 diz: porque eu amparei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Irmãos, Davi tinha morrido há muitos anos atrás. Israel se tornou um povo rebelde, um povo idólatra. Estava quase sendo destruído, mas o Senhor diz: eu vou livrar esta cidade por amor de mim e porque eu me lembrei do meu servo Davi, que era um homem segundo o meu coração. O que eu quero te dizer com isso? Em 1 Reis, antes de chegar a isso, em 1 Reis 22, 52 e 53, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Amados, no versículo anterior que nós vimos, Israel estava sendo atacado, ia ser destruído. O Senhor disse o seguinte: por amor de mim e por amor ao meu servo Davi, eu vou salvá-los. Se tu és um homem e uma mulher que tem uma vida justa, correta, certa diante de Deus, mesmo você estando morto, se o Senhor não ter voltado antes a buscar a sua igreja,
e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e os teus bisnetos e tataranetos, se estivessem se perdendo, o Senhor vai dizer: eu me lembro do meu servo, eu me lembro do meu servo Samuel, que buscava minha presença, que dobrava seus joelhos, por amor dele, eu vou trazer a sua geração de volta para a minha presença. Mas o que você está fazendo para que possa se cumprir essa palavra nas tuas gerações? Agora nós acabamos de ler em 1 Reis que Acasias, filho de Acabe, reinou em Israel 2 anos e fez o que era mal diante dos olhos de Deus, porque andou no caminho de seu pai, também no caminho da sua mãe. Este homem fez tudo errado porque seguiu o exemplo de seus pais. Quantos querem que seus filhos sejam drogados? Levante sua mão. Quantos querem que seus filhos sejam alcoólatras? Quantos querem que seus filhos sejam viciados em jogos de apostas? Quantos querem que seus filhos sejam divorciados, passem de um a outro e outro casamento? Quantos querem que seus filhos sejam mentirosos? Nenhum de nós. Quantos querem que seus filhos sejam viciados em pornografia? Nenhum de nós. Quantos querem que seus filhos sejam temerosos de Deus? Quantos querem ter filhos que sejam homens e mulheres de Deus? Então, que exemplo estás dando para eles? Qual é o caminho que você está mostrando para a tua família? Será que os teus filhos, quando vêm, olham para ti, eles veem em ti que tu és um homem de Deus, que tu és uma mulher de Deus? Meus amados, prestem bem atenção aqui. Será que teus filhos irão se encontrar com Cristo graças a ti? Será que teus filhos vão se encontrar com Cristo graças a ti? Estás entendendo, irmãos, que há uma grande responsabilidade em nós? Amados, cuidar da nossa família não é apenas trabalhar para levar alimento para casa e dar educação para os filhos. Isso não é suficiente. Isso não é tudo. Está na hora, igreja, de que verdadeiramente comecemos a ser exemplo na vida dos nossos filhos. A maldição geracional, e aqui já me falta pouco para terminar a mensagem, significa que nossas más decisões têm consequências sobre os nossos filhos. As maldições geracionais significam, irmãos, que as nossas más decisões têm consequências sobre a vida dos nossos filhos. Eu vou te explicar por quê. Irmãos, essas maldições geracionais são demônios que se tomam o direito legal de oprimir na nossa família os nossos filhos, devido a portas que foram abertas através das nossas linhas geracionais. Essas maldições, irmãos, são demônios que entraram quando os nossos avós abriram uma porta, e essa maldição nunca foi cortada, essa maldição nunca foi quebrada.
Eu conheço famílias onde os avós foram divorciados, os filhos foram divorciados, os netos são divorciados. E eu pergunto para você, isso está certo? Isso não está certo. Conheço famílias onde falam, meu avô morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer. E são maldições que vamos arrastando, que vamos aceitando, que vamos guardando. Eu quero te dizer, igreja, essa noite, o Senhor quer usar a tua vida, e entenda bem, a tua vida, para que essa maldição seja quebrada hoje. Para que essa maldição que você arrasta seja quebrada hoje. Meus amados, é a tua responsabilidade cortar a maldição do adultério. Muitos homens são adúlteros e arrastam o adultério porque isso receberam dos pais. Muitos jovens vivem em fornicação porque isso vão recebendo dos pais. Muitos jovens começam a fumar cedo porque vem isso dos pais. Na carteira de cigarro vem um monte de pessoas doentes e fala fumar faz mal para a saúde. E nós que fazemos? Fumamos. Nós não, os que fumam. E está escrito ali. A Bíblia nos diz: o adultério é pecado, a fornicação é pecado, a mentira é pecado, a falta de perdão é pecado, o orgulho é pecado, a soberba é pecado, os linguarudos estão pecando. Nos está advertindo, mas nós fazemos. Sabe por quê? Porque temos deixado de lado a instrução do Senhor. E se você se lembra, o Senhor diz: eu te escolhi para que você ordene os teus filhos e a família dos teus filhos, para que guardem os meus caminhos e os meus mandamentos. E se você o fizer assim, eu cumprirei todas as promessas que eu fiz para a tua vida. Então, amados, eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Mas eu tenho que ordenar os meus filhos que sirvam ao Senhor. Não está dizendo, pede para eles para ver se eles querem. Está dizendo, ordena. Mas para ordenar nós temos que ter autoridade. Amém? O grupo de louvor podem subir, por favor. É a nossa obrigação, irmãos, nós nos posicionarmos e dizer: Satanás, tu roubaste o meu avô,